pessoal? Como é que estão? Tudo jóia? Só vamos aqui para nossa aula, tá? Eu passei essa aula aqui para vocês. Nós vamos dar introdução a uma parte muito importante. Hoje nós vamos falar só de plano geral, não vai ser assim muitas informações não, mas é importante para dar um embasamento para vocês entenderem mais à frente o direito romano, tá bom? Então eu vou estar aqui trabalhando isso com vocês. Tranquilo, pessoal? Então, a nossa história do direito romano, aula 1. Nós vamos ter bastante aula por aí para a gente resolver isso aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, só vamos aqui. Nós vamos falar um pouco sobre o Império Romano, Roma, tudo, né? Para a gente poder dar uma entendida nisso aqui. E vamos chegar lá. O que foi tudo isso, pessoal? Por que a gente fica em cima tanto da tal da Roma, né? Por que fica falando tanto de Roma, né? Por que é tão importante? Primeiramente, o que os gregos nos deram da democracia, os romanos nos deram da república. Formação de Estado e tudo. E nos deram um legado também. A língua, né, o latim, o português vem do latim, como o romeno, como o espanhol, como o italiano, como o francês, né? Tudo vem derivado do latim, fora a influência do latim nas línguas germânicas e também nas línguas, né, que vai inglesa e alemã e tudo mais. Então, há uma gama muito grande do que foi. Roma foi muito grande na Europa, né, teve uma influência no Oriente Médio e outros locais. Então, essa influência e todo esse poder por muito tempo fez com que tudo isso gerasse, né, toda essa questão. Quero deixar claro que não foi o maior império que existiu. Inclusive, eu acho que todo o Império Romano é do tamanho do Brasil. Né? A gente é um pouco de assustar quando a gente fala, né? Oh, Roma, Roma. Né? O maior império em extensão foi de Kublai Khan, né? O Império Chinês. Mas o que acontece? Roma teve outras formas de importância, tá? Eu quero que vocês deixem o seguinte: o que eles deixaram de legado? Quais foram as permanências e rupturas? A história trabalha com isso. Onde rompeu e mudou? E o que permanece, basicamente a gente trabalha com isso. E o que permanece, tá? Roma deixou uma permanência muito grande. Então, há coisas romanas como há aquelas questões democrática grega, que ainda permanecem. Então, aquelas ideias ainda estão presentes hoje. Roma também tem isso. É isso que eu quero falar. Porque eles criam a nossa sociedade, né, a sociedade ocidental. Bom, vamos começar a entender aqui. Como é? Tá falando de Roma, né? Vamos falar logo do Império, a seção é de Otávio, né? Otávio foi o maior imperador romano, sem sombra de dúvida, né? O povo, é César. Não, César não foi imperador. Juridicamente, ele só foi ditador, tá? Júlio César. Depois de Júlio César morre, quem vai assumir é o Otávio. Ele foi declarado imperador. Era príncipe, né? Primeiro cidadão, imperador, depois foi colocado como Augusto, elevado aos deuses. Então tinha que cultuar ele como um deus. Então tinha toda essa história em Roma, né? E aí ele vai modernizar Roma e vai criar essa extensão tão grande, né? E esse período vai ser um período muito de paz e de progresso econômico, né? E de esplendor para Roma, tá bom? Vamos ter muita coisa sobre cristianismo. O cristianismo é muito forte. Nós estamos com ele hoje porque ele entra no Império Romano, tá? Ele vai passar lá para o século IV, ele passa a figurar fortemente no Império Romano e vai nos dar tudo que a gente entende hoje. O cristianismo é a influência deles, né? Segunda grande religião monoteísta, perseguição aos cristãos, né? Constantino liderando por culto das religiões, Édito de Milão, cristianismo como religião oficial, cisma do Oriente, logo depois vai vir a separação, mas isso é mais na Idade Média, tá? E o cara botou aqui mais na Idade Média. Isso aqui eu peguei um post da internet, né? Crise e queda de Roma. Tentativa de solucionar a crise, transferência da capital para Bizâncio, ali na Grécia, divisão do império em dois impérios. Nesse período, quando vai para Bizâncio, é que vai haver o Código Justiniano.
Esse código justiniano é que nós vamos ter toda essa influência que nós temos, porque vai ter um indivíduo que vai pegar o código justiniano no século XVIII para o século XIX e vai copiar todo o código justiniano praticamente e colocar no direito dele. E essa influência vai chegar no Brasil. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então nós vamos falar que o período bizantino vai ter o Código Justiniano, que é uma compilação de leis antigas mais as novas. A gente vai tratar disso mais à frente. E a queda de Roma, dificuldade de proteger as fronteiras, invasão dos povos bárbaros, processo de ruralização, nada mais do que vocês estudaram no ensino fundamental e médio, tá? Eu não vou estar entrando muito nisso não, porque senão a gente perde o foco do que seja aqui. Isso aqui é o mapa da Europa, né? Então, isso aqui era aqui mais ou menos é a Alemanha hoje, né? As regiões da Alemanha. França, Portugal, Espanha hoje, né? Isso aqui é a África, o norte da África. Isso aqui, Egito, o Oriente Médio aqui, Turquia aqui, a Grécia está aqui, tá? Então, tudo isso aqui foi tudo território romano, tá? O Mediterrâneo era conhecido como Mare Nostrum, beleza? Então vamos lá, pessoal. Não vou ficar, a gente não vai ficar se perdendo muito tempo em detalhes de história, tá bom? Vamos direto pro que tem que ser essa parte introdutória rápida aqui para a gente poder fazer nossa aula, tá bom? Bom, Roma e o direito romano. Introdução. Desconhecida e mal interpretada. Estado de direito. O povo interpreta mal, né, o direito romano, mas ele é violento, tá, galera? Vamos lá. A importância do direito romano para o mundo atual não consiste em ter sido, por um momento, a fonte ou origem do direito. Esse valor foi só passageiro. Sua autoridade reside na profunda revolução interna, na transformação completa que causou em todo o pensamento jurídico e em ter chegado a ser, como o cristianismo, um elemento da civilização moderna. Então, ele compara, essa frase vai comparar, então, Roma ao cristianismo. Como que o cristianismo influenciou nossa religiosidade, o direito romano vai influenciar nosso direito. Ele está mentindo? Nem um pouco. Nem um pouco. Se você for pegar os institutos de direito romano, o direito romano ele é muito parecido. A organização é muito parecida. A forma, a questão jurídica, toda aquela organização, né? Essa revolução interna, essa evolução que teve, é muito parecido com o nosso hoje. Nós temos o Código Civil Brasileiro, que tem bastante influência, nós vamos estar falando isso mais à frente, né? Conquistas, Mare Nostrum, Caput Mundi, tá. Esse trem latim, esse aqui é Mare Nostrum, é Mar Nosso, aquilo que eu falei para vocês. Então, entenderam o direito romano, pessoal? Então, o direito romano ele tem essa característica, ele é muito influente. Hoje, nós usamos termos em latim e nós não mudamos, tá? Ainda nós temos a deusa Temis como deusa, né? A gente nós usamos aí nos cursos de direito, nas questões, essa balança, esse símbolo aqui, ó, isso aqui é dela, dos romanos. Então nós temos tudo isso e essa influência é muito poderosa. Por isso que a gente está aqui estudando tanto direito romano. Vocês vão ver isso mais à frente. Bom, Roma politicamente. Vamos falar um pouco da política, tá? Bem rápido, porque eu não quero esse vídeo muito grande. Politicamente, né, nós vamos ter o período da realeza. O que é isso? O período que Roma foi governado por reis. O primeiro rei de Roma foi Rômulo. E por incrível que pareça, o último rei, imperador romano do Ocidente, também chamava Rômulo. Né? Roma começa com Rômulo e termina com Rômulo. O último que governou Roma. É engraçado isso. Mas vamos lá. O período da realeza foi toda aquela história, né, daqueles meninos. É uma história longa, eu não vou contar. Na sala de aula geralmente eu conto, mas aqui a gente não vai pegar tudo isso, né? Mas que os meninos foram abandonados, uma loba vai e os cria. Depois eles crescem, eles é filho de Marte com Réia Silva. Marte é o deus da guerra, né? Aí com Réia Silva, né? E aí eles vão, por causa de uma guerra lá, eles vão ser abandonados, vão ser criados por uma loba. Aí um pastor, Fausto, né, inclusive, pega as crianças, cria. Quando eles têm 17 anos de idade, Fausto então conta, porque os meninos eram fora do normal, muito inteligente, muito forte e tal. Então conta a história toda, desculpa pessoal, conta a história toda para eles, essa história toda, e eles vão lá e conquistam a cidade de Alba Longa ainda,
E aí o avô deles dá o direito de eles construírem a cidade. Aí um queria no Monte Palatino, outro Monte Aventino, e ficou toda aquela briga. Rômulo constrói ali as marcas da muralha, Remo constrói em outro lugar. E eles têm uma briga, porque Remo vai lá atentar Rômulo, como se diz, né? Briga de irmão e Rômulo mata Remo. Rômulo então nasce com o sangue do irmão, tá bom? E aí começa o período da realeza, certo? Depois nós vamos ter o período da República, o período mais clássico que nós temos para o direito. Ali que foi o show, né? Porque o direito evoluía muito parecido com o nosso, tinha as instituições para validar aquilo ali, para se criar, os pretores, tudo organizado, tinha as magistraturas, o perfeito período para a gente estar trabalhando o direito romano, né? E depois vem o Império. Ali tem muita mão do imperador, porque o que ele falava era obedecido, não tinha conversa, né? Então acaba que uma ideia que a gente tem de república, ela se perde ali, porque o imperador dizia, né? Então ficava dessa forma, mas não vai deixar de ter grande clássico do direito ali, influência desse direito que vai ser construído, tá bom? Então vamos falar sobre o período da realeza ou monárquico, né? Nós vamos ter primeiro Rômulo e Remo, como eu falei para você. Como que funcionava? O rei era vitalício, ele é vital, né? Quer dizer, ele vai ficar ali até, né, para sempre, certo? Até que ele morrer, né? E não era hereditário, você não passava de pai para filho, entendeu agora? Né? E aí o que acontece? E é assim que funcionava, era escolhido. Então, quando um rei morria, se escolhia outro. Não passava de pai para filho. Até o Senado tomar essa história. Tem toda uma história do rei, né? Ixi, aí é o Tarquínio, que queria pôr filho, vai ter toda uma fofoca, o Senado dá um golpe nele. Existiu o Senado, nesse período, né, que era pessoas idosas, senis, né, idosos, que eram 300, também vitalício, né, membros que cuidavam ali. Eles governavam junto com o rei. Logo o Senado vai dar um golpe, eles vão inventar uma desculpa para dar um golpe lá. E aí eles vão, então, tomar o poder. Existia também o comício curiato, né, onde participavam patrícios e clientes, que geralmente escolhiam os patrícios para representar, e havia um juiz supremo, que esse direito nessa época ainda era consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? Direito costumeiro. Ainda não existia leis escritas, não. O direito romano estava bem arcaico aqui. Tranquilite? Vamos lá? República. Bom, logo o Senado, então, vai tirar o rei. Não vou contar essa história, fica perdendo tempo. Né? Tira o rei e assume o governo. Né? E aí vem o Senado assumir todo o poder de Roma. Tudo ficava ao redor ali, porque é dali que provinha as ordens. Vamos lá. Republicai. O que significa? Coisa do povo. Tá? E aí começa, então, a ideia de república. Enquanto os gregos democracia, né? Demo é povo, crate é poder, aqui é república, coisa do povo. Bacana? Bom, o Senado era vitalício, você chegar até lá, você tinha que ser um cara, ó, top. Você não chegava a senador se você não fosse, no mínimo, né, no mínimo não, você tinha que ser pretor. A gente vai falar quem que é o pretor, para você chegar ao Senado. O negócio não era simples, não, né? Ele cuidava de questões externas, guerras ou qualquer outra coisa, isso era a função do Senado, e era o centro do governo. O que batia ali no Senado, eles governavam. Tá? E existia o poder executivo. Né? O Senado é legislativo e vai ter o poder executivo. Quem que eram eles? Né? O poder executivo era a magistratura. Existia dois tipos de magistratura. Ordinários, que era perene, e os extraordinários, que de vez em quando acontecia, tá? Então vamos lá. O que as magistraturas ordinárias são? Primeiramente, questores, tá? Que eram os questores? Responsável pelo quê? Grana, fazenda, dinheiro. Eles que administravam os cofres públicos. Sabia o que tinha dinheiro e o que não tinha. Eles que cuidavam disso aí lá.
tá? Então era muito importante. Existia um menor, que era o edil, né? O edil era um, como se diz, um prefeito, vamos colocar aqui. Esse prefeito, ele tinha que cuidar da cidade. Pessoal, os romanos eram limpos. Olha só que engraçado. Os romanos dependiam muito da água. Essa água aí que você vai, liga a torneira aí na sua casa, o chuveiro da sua casa. O que que isso acontece? Você imaginou se nós tivéssemos água encanada, chuveiro elétrico para a gente tomar banho? Olha só que legal. Como é que ia ter o senso de civilização? É complexo isso, pessoal, é complexo. Nós temos que começar a entender isso. É um pouco complexo para a gente poder fazer, beleza? E aí, nós vamos ter. E aí, pessoal, os edis eram o quê? Eles cuidavam da cidade, limpeza urbana. Eles tinham banheiro público na cidade de Roma. As pessoas. Nós não temos. Você vai dar no banheiro lá no centro da cidade? Você não acha. Você não pedir para entrar numa loja, tá enrolado, né? Mas os romanos tinham isso, na limpeza, tinha os aquedutos, chegava água. Em algumas casas, quem era rico tinha água encanada, os mais pobres tinham a fonte, porque a limpeza era muito importante, a higiene era muito importante. Isso era algo interessante para os romanos, né? E nós vamos ter o nosso grande, né, questão aqui, que são os pretores. Pessoal, é muito diferente hoje para a gente poder explicar, mas eu vou explicar. O poder hoje judiciário, ele é um poder estanque. Calma que eu quero entender. Esse poder ele vai surgir já no período dos contratualistas, ali no Iluminismo, com o Barão de Montesquieu. Tipo assim, 1000 anos depois que os romanos desapareceram. Tá? Acabou o Império Romano. Então eu quero que vocês entendam isso. Entendeu? Nessa época, quem administrava a justiça, existia um cara que governava a justiça, do poder executivo. Esse cara é o pretor. Não tem nada parecido hoje. Ele era um fórum, ele recebia os processos. Ele era até delegado, que ele colhia aquilo ali, né? Tinha essa função também. Ele era chefe dos juízes, ele que organizava, fazia tipo uma... determinava algumas coisas, governava a justiça, tá? Então, ele tinha todo o poder e era ele que cuidava da defesa de Roma. A guarda pretoriana que ficava ali. O exército não podia entrar sem autorização do Senado. Tá? Quando entrava era porque era golpe militar. Você não podia entrar com os vestes romanos, era crime. Então, quem tinha o poder? Os pretores. Essa guarda pretoriana aí matou muito imperador. O imperador fez cagada, eles iam lá e aprontava com ele. Então, essa guarda era muito forte. Então, os pretores tinham muita força. Tá? Então, o pretor cuidava de tudo isso. Então, ele é chefe dos juízes. Então, ele que determinava o governo da justiça. Nós vamos tratar disso, disso e disso. Ele tinha que apresentar isso. E era um cargo muito importante. Pretor, né? Ele era muito forte nessa questão e era um cargo extremamente importante, porque quem conhecia o direito, né, era um cara muito bem visto pela sociedade, tá? Era um douto, um conhecedor, tá? Douto, inclusive, vem do termo de conhecedor do latim. Existiu o pretor urbano, que cuidava das questões das cidades e tal, e o peregrino, que ficava caminhando durante o império, coisas rurais, e ele cuidava de tudo isso durante todo o período, tá bom? Depois nós vamos ter os cônsules, pessoal. Eu não vou ficar parando por muito detalhe não, pessoal. Depois do detalhe a gente fala mais à frente, tá bom? Os cônsules. Quem que eram eles? Eles eram o poder executivo mais forte. Eram dois, tá? Um para cuidar dos assuntos externos, um para cuidar do assunto interno. Então, no outro ano, eles trocavam de 6 meses. Passava para assunto interno e assunto externo, né? E eles comandavam o exército, o senado e os comícios. Comício era a reunião das pessoas para discutir leis e tudo mais que existia, que podia, você que era soldado, podia participar. Beleza? Essa é a parte pública. Magistrados extraordinários. O que é isso? Magistrado que chegava depois, né? Extraordinário. De vez em quando ele aparecia. Um deles era os censores.
Essa palavra tem duas conotações. O censo, ele cuida do quê? De contar as pessoas. Tá ok? Contar, viu? IBGE, os romanos que inventaram essa parada, tá? Para nós ocidentais. Então ele sabia quantas pessoas tinha, sabia quanto tinha que arrecadar de imposto, quanto que era isso, quanto que era aquilo. Você era obrigado a mostrar o seu imposto de renda, como se diz. Você tinha que declarar, a gente vai falar sobre isso, né? E ele também tinha um outro poder de censurar. O que é isso? Censurar alguns hábitos. Alguns hábitos que uns caras tinham. Olha só para você ver. Aí que o povo gostava disso. Porque além dele ter que contar a população, tinha algum hábito ou outro hábito que ele não gostava, ele queria censurar. Então, para poder punir alguma família ou outra, ele criava um hábito moral, alguma coisa de moralidade, né? Então, parou. Não vai mais haver isso, por exemplo, acabou o funk. Né? Então, uma família que escuta funk ia ter problema. Um exemplo, pessoal, só estou dando um, né? Porque isso é assim, não usa mais droga, tal coisa, né? Então o censor podia criar isso, era algo que incomodava a sociedade e ele podia criar da cabeça dele, e aí o povo tinha que obedecer. Eleito de 5 em 5 anos, duração de 18 meses, depois acabou, né? E havia o recenseamento. Como que funcionava? Ó, por turno de tribos. Então Roma era dividida em tribos. Os cidadãos se apresentavam com seus bens móveis diante da repartição dos censores. Então ele ia até o campo de Marte, né? E lá ele declarava suas coisas. Isso era em todo o império, viu? Todo o império. Geralmente, lá no Egito ou em locais distantes, o censor aparecia, você tinha que voltar para sua cidade de nascença, porque seu pai havia o declarado, e aí você tinha que voltar para declarar você. E aí vai, tá bom? Então é por isso. Em Roma era no Campo de Marte, na cidade de Roma. Né? Mas no resto do Império, na Lusitânia, que era lá em Portugal, era assim. Lá no Oriente Médio era assim. Então, você voltava. E lá você chegava com seus bens, declarava seus bens e o censor recolhia os impostos. E olha lá, Campo de Marte fazer a declaração fácil, né? Fácil, né? Do Estado Civil, você falava que era casado ou não e tal. Relação de serviço e riqueza perante os censores, os notáveis das tribos e outras pessoas de confiança. As mulheres, os filhos, os clientes eram representados pelo chefe da família. Então, quando você era o chefe, a gente vai ver o poder dele, tudo que é seu, tanto semovente, que são os animais, né? E os animais falantes, que eram os escravos, e a sua família, tudo pertencia a você. Mas os seus bens, terras e objetos que você propunha, tudo isso que você declarava, tudo era seu, propriedade sua, né? Na tribo, as mulheres e clientes se apresentavam pelo chefe da família. Comissários do censo eram enviados aos exércitos que se encontravam em campanha. Então eles criavam, o cara está em campanha, ele vai lá, fazia o censo dos soldados e voltava, porque era o pai que fazia, tá bom? E aí assim que funcionava. E agora nós vamos ter o período do Império. O período do Império nós vamos ter o imperador, o príncipes, né? Que ele vai ser o cara o primeiro cidadão, depois ele vai vir o imperador. Ele tinha o poder total, civil, militar, religioso, judiciário, vai embora. Né? O poder era todo dele. Aí existiam as magistraturas, né? E o Senado, que cuidava legislativo, eleitoral e judicial de algumas questões que existia na época lá, tá? Mas quem mandava a última palavra era o imperador e era a vontade dele sempre, tá? O direito romano. Vamos lá. Conjunto de normas vigente em Roma da fundação até Justiniano. Então, da fundação de Roma vai chegar até Justiniano e se faz direito romano. Porque Justiniano vai criar o último código, um código mesmo. Né? Isso tem em latim não. Pragmatismo romano. Um simples olhar a um manual de direito romano revela o seu espírito. Proteção do indivíduo, autonomia da família, prestígio e poder do pater, família, autorização da palavra empenhada. Então, os romanos tinham no direito algo muito importante, né? Você tinha princípios muito claros e que nós temos também, tá? Honestidade, propriedade, poder, né? Quem que delegava o poder, isso, isso e isso. O direito civil,
né? Então eles tinham muito claro isso. E isso era muito importante, porque você caracterizava. E nós temos toda essa influência hoje. Periodização do direito romano, o período arcaico, que a gente pode lembrar que é o período antigo do direito consuetudinário, depois nós vem com o período clássico, esse período todinho da República e tal, e o pós-clássico, que é o período do Império, que a gente já pode ver que é o finalzinho aqui, mas que teve o seu esplendor grande com Justiniano, tá bom? Que o código que ele vai fazer. Houve outros antigos, mas o de Justiniano vai permanecer, e é até hoje influente, tá bom? Bom, período arcaico, formal, rígido e ritual, né? Porque o direito era atrelado aos costumes. Costumes é atrelado à moral, a moral é atrelada à religião. Então era ali que vigorava, que ficava o direito. O Estado tinha funções limitadas. A questão essencial para sua sobrevivência, guerra, punição dos delitos mais graves e, naturalmente, a observância das regras religiosas, né? Então ficava ali. Família como centro do direito. E isso vai ficar desde o arcaico até o final. O poder do pai. Isso é tão forte. Pega o Código Civil Brasileiro de 1916. O primeirinho lá, o original. Você vai ver o poder do pai. O pátrio poder que se chama. Ele vai só se perder nos anos 90. Tá? Quando vai o Estatuto da Criança e Adolescente e essas alterações. Porque o pátrio poder, ele era bem classificado como poder, o chefe de família. Se liga nisso aí, pra você ver o tanto que esse negócio estava até hoje. Até pouco tempo, influência poderosa. O pai, muita influência sobre a família. Lei das 12 Tábuas, né? Este direito primitivo, intimamente ligado às regras religiosas, fixado e promulgado pela publicação da Lei das 12 Tábuas, já apresentado um avanço à sua época, mas com o passar do tempo e pela mudança de condições tornou-se antiquado, superando impeditivos de ulterior progresso. Mesmo assim, o tradicionalismo do romano fez com que este direito arcaico nunca fosse considerado como revogado. O próprio Justiniano, século X, 10 séculos depois, fala dele com respeito. 1000 anos depois, Justiniano vai falar sobre a lei das 12 tábuas. Por que aconteceu isso? Como o direito era consuetudinário, os patrícios tinham poder sobre os plebeus. Os plebeus passam, então, a lutar por seus direitos. Uma das coisas que os plebeus queriam era direito escrita, o direito declarado, coisa que não existia para os romanos. Mesmo a lei das 12 tábuas favorecendo, né, pegando aquelas ideias antigas, favorecendo os patrícios, deu-se então por satisfeito, de certa forma, entre aspas, que ela fosse escrita, porque dali para frente o direito ele evolui, ele vai evoluindo conforme os romanos sempre é bom nisso, né? Eles vão passando para frente e a lei das 12 tábuas é bem característica essa questão. Período clássico, auge do direito romano, poder do Estado centralizado, pretores e jurisconsultos, né? Nós vamos ter aqui, ó, os operadores do direito forte são os pretores e os jurisconsultos. Eu meio que comparo o jurisconsulto com os doutrinadores hoje, né? Eu meio que dou uma comparada. Quem que eram eles? Eram pessoas que davam de graça o seu conselho para a população, nem cobrava. Isso era, interpretavam as leis romanas, faziam tudo aquilo. E isso era uma influência poderosíssima na época. O cara que era jurisconsulto era muito poderoso. O próprio Otávio, com 16 anos, era um cara extremamente estudado em leis. Muito famoso por isso, né? E entendia muito do direito. Isso fez ficar tão notório que ele sobe ao primeiro triunvirato, né? E aí toma o poder, tá? Ele vai tomar o poder ali e vai ficar todo poderoso, mandando ver lá nessa época, tá bom? E aí nós vamos ter os pretores, que é aqueles que conhecem o direito. Tranquilo, pessoal? Tá entendido isso aí? Né? E aí nós vamos ter esses indivíduos. Nós vamos falar um pouco mais deles mais à frente também. Tá? Bom, pessoal, já está meia hora de aula, muita coisa, eu já vou estar terminando. Período pós-clássico, vulgarização do direito, porque passa a ser vulgar, passa a ser comum, né? Não tem aquele esplendor que tinha
porque ele passa a não obedecer ritos, que eu falei para vocês no período Império, acaba que os caras vai dando jeitinhos, né? Codificação era mal vista, eles achavam que codificar, como se coloca aí, ó, era mal visto. Por quê? Porque o cara não estudava, né? Então fazer as leis em códigos era algo facilitador, era algo pejorativo para eles, tá? Não era interessante, né? Teve o Código Gregoriano, Código Herminianus, Codex Teodosiano e a queda do Império do Ocidente, e vamos dizer o Código Iuris Civilis, que é o Código Justiniano, que tem o Codex, o Digesto, Institutos e Novelas, né? Vai ter tudo isso, novas leis, leis antigas, vai ter um livro só para ensinar jovens o direito, né? E aí tudo isso vai estar posto lá para todo mundo ver, tá bom? Pessoal, essa é uma foto do Coliseu e aí vocês estão esperando o fim da aula. E eu quero que vocês assinem o post logo abaixo. Aí, ó, na minha aula, logo abaixo tem um comentário aí do post para todo mundo, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar seu nome, por favor, completo, tá? E o período na frente e o turno, para que eu possa validar como aula. Porque só quem assistiu vai ver isso aí, tá bom? Então valeu, galera. Muito obrigado e até mais, viu, pessoal? Até a próxima aula.